Olá, sou o Paulo Eduardo e mais uma vez nós estamos chegando para os nossos estudos bíblicos diários aqui no canal Minuto Missionário. Estamos fazendo estudos expositivos, versículo por versículo, observando o contexto, observando como foi escrito, para que foi escrito e tirando lições para as nossas vidas. Estamos fazendo isso agora na carta que Paulo escreve aos Gálatas, já chegando nos seus últimos versículos. Mais de 80 estudos, estudando essa epístola tão rica. Se você está chegando por aqui e por acaso ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Clique aí embaixo em inscrever-se. Se já é inscrito, deixe o seu joinha, o seu like, faça um comentário e compartilhe esse vídeo, compartilhe esses estudos. Podemos, através de você, alcançar mais pessoas que porventura ainda não conheçam o canal Minuto Missionário. Nós vamos juntos para mais um estudo e eu convido você para me acompanhar. Vamos lá? Nós estamos, como eu disse, já chegando no final do nosso estudo aqui da carta que Paulo escreve aos Gálatas. Estamos no capítulo 6, hoje vamos para o versículo 17. Paulo vem falando neste último bloco aqui dessa epístola, falando sobre a cruz de Cristo, né? Paulo vem falando que ele se gloriava na cruz. Lembrando que Paulo escreve isso aqui num contexto exortando os cristãos da região da Galácia a não se deixarem levar pelos judaizantes que estavam infiltrados ali, querendo levar a igreja de volta às práticas do judaísmo, da lei judaica, e dessa forma anulando a soberania da cruz de Cristo quanto à nossa salvação. Então eles queriam inserir junto com a cruz de Cristo a circuncisão, algumas outras práticas da lei, e Paulo vem combatendo isso de forma muito firme. E aqui a partir do versículo 6, a partir do versículo 14 do capítulo 6, Paulo fala que ele se gloriava somente na cruz. Então Paulo vem trazendo a mensagem da cruz, que não há necessidade de você colocar junto a circuncisão. Paulo já disse que a cruz de Cristo era a única fonte de exultação dele, que ali na cruz nós estamos mortos para o mundo e também para o pecado. Falou que a cruz de Cristo é onde nós somos criados como novos homens, né? Uma nova criatura. Nós já estudamos também que a cruz é um lugar de paz e misericórdia, que a cruz, né, que nós temos ali na cruz a orientação, a instrução para nós enquanto igreja. E nós vamos hoje pensar um pouquinho sobre a cruz, dando propósito às cicatrizes da nossa vida. Lembrando bem que você sabe que a circuncisão era uma pequena cirurgia, uma marca que era feito nos meninos, né, nos homens judeus. Então Paulo diz, olha, a cicatriz de verdade que marca que você é um cristão é a cicatriz proporcionada pela cruz e não essa marca que você carrega aí no seu corpo devido à circuncisão. E o verso 17, Paulo diz, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo não queria mais ser molestado pelos falsos judaizantes, né? Que perturbavam ele, perturbavam a igreja de Cristo naquela região. Paulo deu tudo de si. Eu fico observando Paulo escrevendo isso, né, e pensando tudo que Paulo já havia feito em prol daquela igreja, tudo que Paulo havia feito em prol do Evangelho. Paulo se doou, Paulo fez tudo. Paulo foi preso, apedrejado. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas Paulo falou, olha, eu não quero mais ser molestado. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele fez tudo, ele deu tudo de si. Se apesar disso alguém rejeitar as suas palavras e continuar atiçando essa briga, Paulo com essa declaração meio que usando, parafraseando, né, o que está em Mateus 10 e 14, Paulo sacode a poeira dos pés e praticamente está dizendo, olha, eu avisei, ensinei, orientei, agora
posso fazer mais nada, né? Basicamente assim, as marcas do seu apostolado que Paulo carregava, e ele escreve aqui, eram as suas prisões, cadeias, açoites que Paulo havia enfrentado, apedrejamento, tratamento injurioso, né? Acusado por coisas que ele não fez, tudo isso por causa do Evangelho. Paulo, quando fala da marca da cruz nele, Paulo podia muito bem se ostentar na circuncisão que ele havia sido submetido. Porque Paulo, ele não ostentava a sua circuncisão, mesmo sendo circuncidado ao 8º dia de nascido, como ele mesmo escreveu em Filipenses 3 e 5. Mas Paulo não se orgulhava nisso. Você não vê Paulo ostentando isso, né? A circuncisão como credenciais apostólicas dele, como se ele fosse um circunciso e isso fizesse melhor do que os demais crentes. Ele mostrou as marcas de Jesus no corpo dele. Ele mostrou as marcas, sinais da perseguição por amor a Cristo. A palavra grega, traduzida aqui por marcas, é a palavra estigmata, que fala dessas marcas, desses ferimentos que Paulo recebeu, que carregava no corpo por amor a Cristo. Fiz um levantamento aqui das marcas que Paulo carregava e o que ele enfrentou. Vou passar para você. Olha o que Paulo enfrentou sem cometer nada de errado, por amor a Cristo. Paulo foi apedrejado na cidade de Listra, na província da Galácia, Atos 14 e 19 fala isso. Ele recebeu dos judeus 195 açoites. Ele diz também que foi fustigado por varas 3 vezes pelos romanos. 2 Coríntios 11, 23 a 25, Paulo fala isso. Paulo foi preso em Filipos, Jerusalém, Cesareia, Roma. Sofrimento pelo Evangelho, os ferimentos dos seus perseguidores, certamente deixaram no corpo de Paulo muitas marcas. E essas marcas que Paulo carregava com alegria de saber que as marcas que ele tinha no seu corpo foram produzidas por amor a Cristo, por fidelidade a Cristo. E não uma marca de uma prática religiosa que queria colocá-lo como melhor do que outras pessoas. Essas marcas eram as verdadeiras credenciais que Paulo carregava. Adolf Paul, ele chega a dizer que em Paulo não somente se podia ouvir, mas ao mesmo tempo podia ver a mensagem da cruz. Porque Paulo certamente carregava no seu corpo cicatrizes. E Paulo podia pregar e dizer, olha o que eu passo, olha para mim que vocês vão ver o que eu já passei por amor a Cristo. Paulo tinha um testemunho naquilo que ele falava. E veja bem que Paulo escreve isso aqui para cristãos que estavam querendo deixar a cruz e voltar para as práticas da lei. Unicamente, eu já deixei alguns estudos passados aqui, unicamente querendo fugir da perseguição, desfrutar um bom nome junto aos romanos e aos judeus, né, de Jerusalém. Paulo diz, olha, não é assim. Carrega no corpo as marcas de Cristo. A palavra sigmata, como eu disse, que é traduzida aqui por marcas, ela era usada no grego secular para identificar aqueles escravos. Quando eles eram comprados, o proprietário marcava o seu escravo, né? Uma marcação, um sinal que ele pertencia a alguém. Então, essa palavra também era usada nesse meio. O escravo do fulano era marcado. A pessoa sabia a quem ele pertencia. E a mesma palavra. Paulo está falando aqui, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Você saber que eu pertenço a Cristo. É uma entrega total que mostra a quem Paulo pertencia. Paulo era um escravo de Cristo. Paulo havia sido recebido por Cristo e essas marcas que ele carregava das diversas perseguições que ele havia sofrido devido ao Evangelho, Paulo trazia em seu corpo.
Essa cruz de Cristo havia deixado cicatrizes nele também. Apesar de todos os sofrimentos que ele passava, Paulo exibia feliz, alegre, essas marcas no corpo por amor a Cristo. A palavra stigmata era usada ainda em referência a algumas tatuagens religiosas que eram feitas na época. Talvez Paulo estivesse dizendo para aqueles irmãos ali, dizendo, olha, a perseguição e não a circuncisão é a verdadeira tatuagem, a verdadeira marca que nós devemos ter na nossa vida enquanto servos de Cristo Jesus. Cicatrizes da perseguição. Aos olhos do mundo, essas marcas poderiam ser até vergonhosas, não é? Aos olhos do mundo, essas marcas poderiam não ter valor, mas diante de Deus, dos anjos, elas excedem todas as honras deste mundo. E eu quero deixar este texto de hoje como reflexão para nós sobre a forma com que nós estamos encarando a nossa vida cristã. Que marca, de fato, nós temos carregado da cruz de Cristo em nós. Muitas pessoas hoje têm dificuldade em assumir o seu cristianismo, assumir que são servos de Deus, com medo de perseguições, com medo dos problemas, com medo das dificuldades. E preferem não assumir uma vida cristã. Preferem levar uma vida cristã escondida, oculta, uma vida cristã mediana, sem assumir, porque certamente enfrentaremos perseguições por amor a Cristo. Certamente enfrentaremos problemas. Mas é a melhor coisa que nós podemos fazer. Isso aqui não é uma marca externa, é uma marca interna produzida pela cruz de Cristo e que nos dá coragem, ousadia para erguermos a voz e dizer somos servos de Deus. Irmos muitas vezes contra a correnteza, contra o sistema, contra o mundo, mas por amor a Cristo. Essa precisa ser a marca que nós carregamos. Tá difícil para você? Não desista não, desanima não. Carrega isso aí com orgulho. Sabe, saiba que você está sofrendo por amor a Cristo. E Ele é fiel, a recompensa vem no tempo certo e tudo para a glória dEle. Vale a pena ser fiel. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por me acompanhar. E eu volto no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário. Todo dia, 6 horas da manhã, tem vídeo novo. Você é o meu convidado.